casa de Deus. Você talvez tivesse motivos para não vir, mas que bom que você está aqui. Deus se alegra com o seu povo e nós nos alegramos com ele, amém? Eu queria compartilhar com os irmãos um texto do livro que está no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 3, versículo de número 16, são as palavras finais deste livro. Estamos nos aproximando do final do Antigo Testamento. E você vai perceber que quando a gente vai chegando para o fim daquela era, nós vamos percebendo que a religião vai assumindo formas de superficialidade. As pessoas vão tendo um culto formal, onde não existe um real relacionamento com Deus, porque parece que o culto não acompanha a realidade das pessoas, e essa superficialidade vai acontecendo de uma tal maneira que as pessoas vão se tornando bastante vagas no seu compromisso com Deus. O sacerdote e o povo já não cultuavam a Deus com todo o seu coração. Você vai perceber que vai terminando o Antigo Testamento e as pessoas vão ficando mais talvez formalizadas, menos sinceras, sem zelo profundo, sem fervor, sem uma real espiritualidade. E é por isso que Deus, então, nesta passagem, vai nos recordar, vai lembrar ao seu povo, ao povo de Judá, que eles tinham que voltar para Deus. Eu espero que esta palavra fale também com você nesta tarde, que nós nos voltemos de coração para o Senhor, amém? Vamos ler, diz assim, estão aí, 3,16 de Malaquias? Então aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Vamos juntos, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos orar? Deus Pai, nós queremos te agradecer. Pai, nós viemos aqui, Senhor, para adorar o teu nome. Nós viemos aqui, Senhor, para render culto ao Deus vivo e verdadeiro. Pai, nós te pedimos, meu Deus, que nesta tarde o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Corrige-nos, Deus. Pai, não nos queremos retratar, mas, Senhor Deus, confessamos nossas faltas ante ti e te pedimos, Senhor, ó Pai, leva-nos para o bom caminho, conduze-nos de volta para a tua presença. Nós te pedimos, Senhor, fala ao coração de cada um de nós. Nós te pedimos, Pai, como teu povo que somos, como teu particular tesouro. Senhor, muito obrigado por nos chamar de amigos. Obrigado, Senhor, por nos corrigir. Obrigado, Pai, por estar presente aqui. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Pode se assentar adorando, glorificando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Hoje, como todos sabem, foi o domingo de eleições. Eu estive lá e aquela multidão de pessoas logo cedo estavam todas ali numa longa fila, uma grande quantidade de pessoas. E como pastor que sou, não há como não pensar em vidas, em almas. Eu estava ali olhando aquelas pessoas, aquela multidão, e de repente se aproximou um irmão de mim, que há muito não via, que não é de nossa igreja. Ele começou a conversar comigo, e estávamos conversando, e disse, está vendo essa multidão? Ele falou, estou vendo, pastor. Quantos aqui você acha que realmente amam a Deus?
Quantos aqui que realmente você acha que conhecem ao Senhor? Porque quando nós conhecemos a Deus, nós ansiamos por Ele. Iam passando algumas pessoas enquanto a fila corria, e alguns me cumprimentavam porque me conheciam. E naquele momento eu vi, está vendo como é interessante ser conhecido? As pessoas querem conversar com a gente, porque nós somos conhecidos, e Deus, Ele também quer ser conhecido, Ele também quer que as pessoas o reconheçam na sua vida e nos seus caminhos. E de repente, eu percebi aquela fila daquelas pessoas preferenciais, um com cadeira de roda, carrinho com bebês de gêmeos, uma outra pessoa inválida, e aquelas pessoas com algumas sequelas da vida, pessoas que carregam em si algum problema, estavam passando lentamente. Eu disse: Deus, eu sei que Tu és o Deus que também se preocupa com essas pessoas. E eu paro para pensar, irmãos, que nós não podemos esquecer porque é que nós estamos aqui nessa nação. O povo de Israel se esqueceu, porque é que eles eram o povo particular, o particular tesouro do Senhor. Esse livro de Malaquias encerra o Antigo Testamento, mostrando que Deus tem algumas queixas, que Deus estava triste com o seu povo, e começa dizendo: peso da palavra de Deus contra Israel. Havia um peso, uma sentença que Deus estava atribuindo ao povo de Israel, porque eles se haviam esquecido do culto genuíno ao Senhor, do fervor religioso, do amor verdadeiro por Deus. E nós, você e eu, nós não podemos esquecer que o nosso culto é um culto vivo e racional para Deus. Quando o Senhor nos fala aqui, nesta passagem, nós percebemos o seguinte: no versículo 14, um pouco antes do 16, diz assim que vós dizeis: inútil é servir a Deus. As pessoas naquela época achavam que era inútil servir ao Senhor. Então Deus tem algumas queixas. Primeira queixa, vamos lá para o capítulo 1, vamos ver que existem várias queixas de Deus. Porque é que Deus está triste com o seu povo? Versículo de número 2, diz aqui que Deus dizendo: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Olha aí, você vai perceber pessoas que têm o amor de Deus sobre elas, mas elas não reconhecem, elas não percebem em que é que o Senhor nos tem amado. Muitas vezes Deus tem dado provas de que te ama, de que se preocupa contigo, com o teu problema, mas você não está percebendo isso, que Deus te ama e se preocupa contigo, e talvez você fique indiferente: por que será que então que eu estou sofrendo isso? O versículo seguinte, versículo número 6, nos fala o seguinte: uma das razões pelas quais nós não percebemos o amor de Deus está no versículo 6, que é a questão da honra ao Senhor trocada pelo desprezo. Diz assim: olha, o filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. E eu, se eu sou pai, Deus faz uma pergunta, é outra pergunta de Deus. Se eu sou pai, Deus está cheio de perguntas nesse texto. Se eu sou pai, onde é que está o quê? A minha honra. Irmão, quando você vem à casa de Deus, você vem para honrar ao Senhor. Uma das coisas que mais gratifica o coração de um pai. Tem pai aqui? Deixa eu ver se tem pai. Tem pai aqui? Eu acho que uma das maiores coisas, a maior recompensa que um pai pode receber é o afeto do seu filho a seu pai. É o reconhecimento de que você foi pai quando teu filho te respeita, quando teu filho te admira. E triste é do pai quando tem o desprezo do seu filho. E é o que Deus está dizendo aqui, que os seus filhos não lhe estavam honrando, e não é porque ele não era um bom pai, não estavam honrando a Deus, embora Deus demonstrasse o seu amor todos os dias, seus filhos não estavam reconhecendo. E diz mais, versículo 6, diz o Senhor: onde está o meu temor? Se eu sou o Senhor, onde que está o meu temor?
O temor aqui não é medo de Deus, não. O temor aqui é respeito. Respeito, como um filho respeita o pai. Deus está pedindo de nós que nós o honremos, que nós o admiremos, que nós o amemos. Deus está pedindo de nós aquela parte que eu vou chamá-la de a consequência de alguém que ama. Quando nós amamos, é natural, deveria ser natural, que a nossa recompensa, que a troca, que a contrapartida fosse amor também. Eu amo e quero ser amado. Deus é um Deus que não carece de ser amado, mas quando Ele é amado por alguém, Ele se sente feliz. Então nós percebemos nesse texto, irmãos, que Deus está dizendo que Ele está sendo desprezado. Versículo 8 nos fala o seguinte, que versículo 7, dizendo que o povo está dizendo que a mesa de Deus, do Senhor, é desprezível. 8, quando eles vêm para o Senhor apresentar alguma coisa para Deus, Ele diz que quando eles iam apresentar alguma coisa para o governador, apresentavam o melhor que tinham, mas para Deus era qualquer coisa. Era o animal que era cego, o animal que era doente. Eles ofereciam para Deus aquilo que lhes estava sobrando. Não era oferecer para Deus aquilo que era o melhor. E Deus diz, então faz o seguinte, oferece isso aí para o teu governador, para o teu prefeito, ele vai aceitar isso. Se o teu governador não aceita, então por que é que você traz para mim as coisas de qualquer maneira? Por que que para mim vocês fazem de qualquer jeito? Deus está dizendo, querida igreja, que se nós queremos honrar ao Senhor, temos que oferecer também a Deus aquilo que é o nosso melhor. Não é assim que a gente faz quando a gente recebe alguém em casa, coloca a mesa, talvez você coma o trivial, o básico, durante a sua semana, mas se vem alguém, eu pelo menos gosto quando vem alguém em casa, porque eu sei que a comida vai ser boa, a pastora vai caprichar. Ora, se a gente oferece o melhor para quem nós amamos, para quem nós recebemos em casa, como é que a gente não vai dar o nosso melhor para Deus, irmãos? Tem irmãos que eu visito, que sempre me dão alguma coisinha, seja alguma coisa simples. Às vezes quando eu vou lá visitar meus queridos irmãos, sempre levo uma verdurinha para casa, sempre levo alguma coisinha. Por quê, irmãos? Porque eles querem agradar. E eu fico pensando, irmãos, nós queremos agradar a Deus ou não queremos? Quem quer agradar a Deus? Amém, nós viemos aqui para agradar ao Senhor. Então agrade ao Senhor. Saiba de uma coisa, olha, o simples fato de você estar no meio de um problema, uma dificuldade, mas lembrar, não, eu vou adorar o Senhor porque eu preciso de Deus na minha vida. E você vem aqui na casa de Deus, Deus já se alegra contigo. E se você está bem, que melhor motivo é para vir à casa do Senhor que esse? Está tudo bem? Então eu vou louvar o Senhor. Está tudo mal? Preciso também ir buscar ao Senhor. No bem ou no mal, eu vou adorar ao Senhor. Amém? Então perceba que Deus está dizendo várias coisas aqui. Que Ele aceita o homem. Capítulo de número 1, versículo 13. Diz mais ainda. Versículo 13 fala assim. Olha só. E dizeis o quê? Eis que canseira. Quando é que termina o culto? Quando é que acaba? Estou cansado, que canseira. As pessoas estavam cansadas de buscar a Deus. As pessoas achavam que era a mesma coisa sempre. Que canseira. Mas Deus está dizendo aqui, olha, vocês estão dizendo isso, mas eu estou ouvindo. Que canseira e lançaste ao desprezo. E Deus diz, será aceito isso da vossa mão? Diz o Senhor, será que eu vou aceitar isso de vocês? Ficar dizendo que canseira? Não, irmãos, quando a gente vai oferecer para o Senhor, nós temos que não apenas dar o nosso melhor, mas também com a melhor disposição do nosso coração. Porque tem pessoas que servem, mas não é porque quer agradar, porque quer aparecer. Mas quando nós queremos realmente agradar, a nossa motivação é correta. E a sua motivação para buscar ao Senhor tem que ser a motivação correta também, amém? Deus diz mais, capítulo 2 agora, até chegarmos lá no capítulo que nós estamos. Capítulo 2 agora, versículo número 10, fala assim: não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos então desleais
uns para com os outros. Aí Deus está dizendo o seguinte, que o culto não termina quando nós viemos adorar o Senhor, quando nós viemos entregar para o Senhor a nossa oferta, o nosso culto, a nossa honra a Deus e o nosso temor, mas Deus disse que o culto continua nos nossos relacionamentos, lá na família, lá em casa, continua também lá no trabalho, continua entre os irmãos, porque Deus diz isso aqui, seremos desleais uns para com os outros. Será que Deus não está vendo isso? Quando o marido não considera a esposa, quando o filho não ama a mãe, quando o pai despreza a mãe, será que Deus não está vendo? Deus está vendo. Deus está vendo a nossa infidelidade, a nossa deslealdade. E Deus fala o seguinte, olha, isso é uma profanação da aliança que eu tenho convosco. Porque se nós amamos a Deus, também temos que amar os nossos irmãos. Deus diz mais ainda, capítulo 1, versículo de número 13, já temos lido, capítulo 2, versículo 15 agora, 2,15. Olha que está uma continuidade, o culto chega na família. E não fez ele somente o quê? Um, sobejando-lhe espírito. E por que somente um? Está falando daquele casamento. Deus tinha sido testemunha na hora em que as pessoas vieram ao altar. Olha, talvez você não entenda, o versículo anterior fala assim, e dizeis, versículo 14, porque o Senhor, vou ler o 13, melhor ainda, 13, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Diz, por quê? Porque o Senhor foi testemunha. Então, olha só a importância. Eu pergunto aqui, quantos de nós que casamos diante do altar de Deus? Quantos de nós casamos diante do altar de Deus? Uma grande maioria. Quando você casou, não foi diante do pastor, não. Você casou diante de Deus, não foi diante do padre, não. Você casou diante de Deus. Você fez um compromisso, uma aliança. E essa aliança, irmãos, Deus viu e Ele aprovou. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça, como antigamente. Você vai casar com a minha filha, se desonrou minha filha, você vai casar com ela agora. Isso acabou, irmão. As pessoas vão porque querem casar, ou não é assim? Então as pessoas, você casou porque quis, agora não aguenta não. Você casou porque quis, agora ame. Agora ame. Eu ouvi um testemunho de alguém, ainda ontem, alguém conversando comigo, dizendo o seguinte, essa pessoa odiava o genro, porque o genro maltratava a filha dele. E ele foi orar. E quando ele foi orar, Deus disse, você quer ver mudança no caso da sua filha? Eu quero, Senhor. Então eu te ordeno, olha o que Deus falou para ele, eu te ordeno que você ame o seu genro. E disse, pastor, não era uma questão de sentimento, pastor. Eu ouvi Deus falar comigo no meu coração. Eu te ordeno, era quase que obrigando, eu te ordeno, te obrigo que você ame o seu genro. A partir dali, eles estavam separados. Eu ia lá levar alguma coisa prática. Volta depois. Ele dizia, tá bom, Deus te abençoe, desculpe. E ele foi humildemente várias vezes até ganhar o coração do genro. E agora, Deus tinha ouvido a oração, reconciliou o casal. Agora eu vou poder estar de novo com os netinhos. Disse tudo porque eu obedeci à voz de Deus, pastor. Porque eu obedeci. Porque amar não é um sentimento, não. Deus não pediu para você sentir que tem que amar, sentir que tem que perdoar, não, não. Deus nos ordenou que nós amássemos. Amar não é sentimento, amar é dever, amar é mandamento. E eu tenho que saber que quando Deus me diz ame, eu devo amar, independente daquilo que eu sinto. E o que Deus está falando nesse texto aqui é, vocês vêm no meu altar com lágrima, ah Senhor, recebe a minha oferta, recebe o meu culto. Eu não aceito de vossas mãos. Por quê? Porque estão sendo desleais na aliança do casamento. E eu vou insistir um pouquinho aqui, porque o casamento é algo não apenas honroso, diz a Bíblia que digno de honra entre todos seja o matrimônio. O matrimônio tem o selo de Deus. Matrimônio é algo que Deus aprova, que Deus abençoa.
Por quê? Porque Deus tinha o interesse de transmitir às futuras gerações o seu amor. Porque Deus tinha o sentimento de ver que a nossa descendência, nossos filhos, estariam vendo no ambiente do lar como os pais se amam e como eles amam a Deus. E aí o triste é quando isso não é realidade. Quando isso não é realidade, Deus começa a brigar com a gente aqui. Foste desleal. Então Deus diz mais, versículo 15: guardai-vos que ninguém seja o quê? Desleal. Versículo 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que o quê? Aborrece o repúdio, odeia o divórcio. Olha o que Deus está falando aqui nessa passagem. Então Deus diz mais, versículo 17: enfadais ao Senhor com vossas palavras, e dizeis, em que o enfadamos? A pergunta final é, onde está o Deus do juízo? Por que é que Deus não julga logo? Porque tem gente que diz que é crente, está fazendo tanta coisa errada e não acontece nada, enquanto que eu estou servindo a Deus aqui direitinho, estou sofrendo. Por que será? Onde é que está o Deus do juízo? Irmãos, sabem onde ele está? Capítulo 3, versículo 2. Porque ele não veio ainda, porque ele não julga ainda, está escrito: mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Quando Jesus voltar, a sua vinda será dessa maneira. Muitos não suportarão a volta do Senhor, porque será como o ourives que pega o ouro e purifica no fogo, ou como aquele que lava a roupa e que lavando a roupa esfrega até ficar limpo. Deus está dizendo para nós que a sua vinda será assustadora para aqueles que não amam a Deus. Chegamos agora no nosso versículo. Então aqueles que dizem que é inútil servir a Deus, fala o seguinte para eles: mas são felizes, bem-aventurados, aqueles que temem ao Senhor, cada um fala com o seu companheiro, versículo de número 16. E Deus o quê? Atenta e ouve. Por quê? Irmãos, quem já esteve em Hiroshima, deve ter visto já a antiga prefeitura, que foi bombardeada com a bomba atômica, e permanece da mesma maneira, e ali fizeram o Museu da Paz, Memorial da Paz. Quem vai ali fica chocado com as cenas dantescas, horrorosas, do que foi aquela bomba atômica em Hiroshima. E ali tem um livro que você escreve o seu nome, registra que você visitou o memorial, Memorial da Paz. Este memorial é para que as pessoas nunca esqueçam o desastre da guerra, que as pessoas nunca esqueçam quão importante é a paz. E você sabia que Deus também tem memorial? Um memorial é para nós recordarmos e nunca esquecermos. E Deus disse: eu tenho também um memorial para o justo. Você pensa que está esquecido? Que Deus te esqueceu? Não. Deus colocou em memória eterna, há um memorial diante de Deus, para aqueles que, versículo de número 16, há um memorial escrito diante dele, para os que temem a Deus, e para os que se lembram do seu nome. Não é interessante notar isso? Que Deus tem diante de si lembrança de nós. E por que Ele quer lembrar de nós? Porque quando Ele vier, irmãos, versículo 17 nos fala o seguinte: eles serão meus. Vale a pena sofrer por Jesus, vale a pena servir a Deus com alegria, vale a pena estar na casa do Senhor. Por quê? Porque quando o Senhor nos levar daqui, e vai chegar o momento, nós saberemos por que é que Ele nos trouxe. Eu estava na fila ainda, quase para voltar, e havia 2 homens conversando. Eu entrei na conversa deles, começamos a conversar um pouquinho sobre política, e eu pensei, como é que a gente vai falar um pouquinho aqui de Jesus, para não perder tempo nessa fila? Enquanto a gente está ali conversando, um deles, eu perguntei, ele falou que era de Toyota, né? Quando ele falou que era de Toyota, eu perguntei para ele: onde é que você trabalha? Ele falou: eu trabalho na Kiowa. Você conhece o Marino? Ele: conheço. Marino faz célula na
na nossa fábrica. Conhece o Eliochino? Conheço. O senhor conhece todos eles? Conheço. Aí ele olhou para ele assim, o senhor não é o pastor, não? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como é importante dar bom testemunho, como é importante que as pessoas nos conheçam, mas mais importante é que elas conheçam o Senhor. E mais importante do que conhecer a Deus, é que Deus nos conheça, porque eles serão para mim, diz o Senhor, um particular tesouro. Serão para mim um particular tesouro naquele dia, e eu vou poupá-los como um pai poupa o seu filho. Aí Deus fala o seguinte, último versículo do capítulo de número 3. E então vereis o quê? Vereis o quê? A diferença. Que diferença é essa? A diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Tem diferença ou não tem? Qual que é a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve? Pode parecer igualzinho. Pode estar aqui nesse culto hoje, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Mas nunca vai não estar aqui aquele que diz que serve a Deus. Porque quem serve a Deus tem que cultuar o Senhor. Aquele que serve a Deus tem prazer em estar na casa de Deus. E esta é uma grande diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Porque aquele que serve tem prazer em estar na presença do Senhor nosso Deus. Estava na fila ainda. Enquanto aquele irmão conversava, quando ele ia entrar, ele pegou a bandeira do Brasil e falou: pastor, assume aí. E colocou a bandeira do Brasil nas minhas costas. Aí eu abri a bandeira como asa, coloquei ordem, a pastora colocou, está escrito ordem e progresso atrás do Senhor. Aí eu fui entrando com a bandeira assim, olhei e vi aquele que é o repórter, que eu conheço há muito tempo, querido Antônio. Ô Antônio, ô pastor! E veio chegando, me abraçou. E aí eu pensei, Deus, nós trazemos sobre nós uma bandeira, e não é a bandeira do Brasil, não. Nós trazemos uma bandeira, essa palavra, sua bandeira sobre mim é o amor. A bandeira que nós trazemos do Evangelho é o amor de Jesus por nós. A bandeira que nós trazemos, que faz toda a diferença, é que nós amamos a Jesus. Se você ama realmente a Jesus, dá um glória a Deus, deixa eu ouvir. Se você realmente ama o Senhor, aleluia, você sabe que nós o amamos, não porque é um sentimento, mas porque Ele nos amou primeiro. Vai acabando o Antigo Testamento, e a religião é superficial, e o culto é formal, e o amor a Deus é irrelevante. Mas, quando vai chegando o novo, aleluia, o Senhor vem na pessoa de Jesus, e vem nos ensinar o que realmente é adorar a Deus. Nós o adoramos porque Ele nos amou primeiro, amém? Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e se entregou por nós. Por que nós estamos aqui nesta tarde? Nós estamos aqui porque o Senhor, nosso Deus, na sua misericórdia, nos aceitou como filhos. Assim como o filho honra o pai também honrará o filho, diz aqui no versículo. Assim como o pai honra o filho, como um homem poupa o seu filho que o serve, também os pouparei. Deus vai nos poupar, irmãos. As coisas não vão ficar melhores, não. Cada vez a vida vai ficar mais difícil, mas quem ama a Deus está guardado. Quem ama a Deus está conservado pelo Senhor como seu particular tesouro. Deus cuida de você. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Então vereis outra vez a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre o justo e o ímpio. Glórias a Deus. Tem muita gente que vem aqui na igreja porque ama a Jesus, e eu sei disso. E eu louvo a Deus por tua vida, você que veio aqui porque ama a Jesus.
Mas quero que você saiba que também tem gente que vem aqui, não apenas porque ama, mas porque carece de Jesus, carece de uma oração, de uma palavra amiga, carece de conforto. Você veio ao lugar certo. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. E Deus diz que há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Se você quer ser particular tesouro de Deus, eu quero aproveitar esse momento e orar por tua vida. Eu quero aproveitar esse momento e dizer para você que Deus é aquele que se preocupa com você, com o teu problema. Aquela fila continuava avançando, as pessoas indo em direção à sua eleição, à sua votação, e eu pensava, quantos rostos, quanta gente, alguns riam, outros brincavam, outros cansados, mas alguns eu percebia tristeza. Se você está triste, você veio ao lugar certo. Você veio à casa do Senhor. Eu quero orar por você que quer ser particular tesouro de Deus. Deus quer cuidar de você. Há alguém aqui nesta tarde que carece muito do cuidado de Deus. Eu quero orar por sua vida. Quero orar por você. Pode vir, venha, vou orar por sua vida. Pode vir. É você mesma, pode vir, pode vir. Glória a Deus, é você mesma, pode vir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer cuidar de você. Aleluia. O culto só é verdadeiro, irmãos, quando a gente chega realmente a Deus com a nossa alma e diz: Senhor, eu vim porque eu preciso do Senhor. Eu vim porque eu careço do Senhor. Aleluia. Não há problema que Deus não possa resolver. Não há depressão que Deus não possa sarar. Não há pânico que Deus não possa espantar, mandar embora. Não há problema que Deus não possa resolver. Isso, dá um abraço nela. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos orar, amém? Vem, Aline, pode vir. Abraça ela aqui, Aline, vem cá. Glória a Deus. Vamos orar por eles? Vamos orar em nome de Jesus? Querido Pai, obrigado, meu Deus, por esta reunião. Obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu este domingo, Deus, para tratar com os nossos corações. Senhor, aqui estão diante de Ti pessoas, Pai, que trazem consigo problemas que ninguém conhece a não ser o Senhor. E o Senhor, meu Deus, nessa hora está abraçando, está fortalecendo a fé, está ajudando, meu Deus. Pai, há uma diferença, vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Pai, aquele que te serve, Senhor, é abraçado por Ti na sua luta. Aquele que te serve, Senhor, meu Deus, é protegido por Ti na sua dificuldade. Pai, nós não estamos sós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu rogo que o Senhor venha trazer a Tua bênção, meu Deus, sobre estas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, nós rogamos, ó Deus, que a Tua misericórdia, Pai, trate com eles, Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, nós clamamos, Pai, que a Tua unção, Senhor, meu Deus, de saúde, de bênçãos, Pai, querido, venham sobre o Cláudio, sobre a Márcia. Pai, querido, que a Tua bênção, Senhor, meu Deus, os acompanhe o meu irmão no retorno para a sua casa, Pai. Obrigado por estar cuidando dele, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero clamar, meu Deus, por esta vida. Pai, eu quero rogar, meu Deus, que o Senhor, que é o príncipe da paz, o Senhor, que é a nossa alegria, Deus, entre agora nesse coração, Pai, e a transforme, Pai, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, para a sua alegria, Deus, para a alegria dela, Pai, nós rogamos, Senhor, meu Deus, Pai, muda o seu quadro, Senhor, muda, Senhor, meu Deus, o seu quadro, Pai, eu rogo em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, cadeias caem por terra, a Tua mão se estende, abençoando, protegendo e ajudando, Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, receba a paz que vem de Deus, receba a reconciliação com Deus, em nome de Jesus Cristo, príncipe da paz,
Aleluia, Senhor, nós convidamos o Senhor para entrar neste coração, para encher, Pai, com a tua alegria, Senhor, mandando embora toda a tristeza, em nome de Jesus, Pai. Enche esse coração com paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero rogar, Pai querido, por esta jovem. Pai, eu quero rogar, meu Deus, que o Senhor venha fazer a transformação no seu coração. Pai, o Senhor conhece a sua intimidade. Deus, o Senhor conhece as suas dificuldades. Mas hoje o Senhor marcou esse dia especialmente para ela, Pai. Meu Deus, o Senhor marcou, Senhor, meu Deus, a sua vida hoje. Deus querido, faz a diferença no seu coração, Senhor. Para a glória do teu nome, Pai, nós abençoamos, meu Deus querido. Abençoamos também, meu Pai querido, o teu filho, meu Deus, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo hoje, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, santo, santo é o teu nome. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Deus, por ser o nosso amigo. Obrigado, Deus. Jesus, nós te amamos, Senhor. Tu é a glória, Senhor, tu é a honra. Obrigado, Senhor, por nos chamar de amigos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Isso, dá um abraço mais forte. Glória a Deus. Sabe que tem um tempinho ainda para te louvar ao Senhor. Glória a Deus. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, amém? Agora Ele nos chama de amigos. Um dos maiores segredos de você ter vitória é louvar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Vamos louvar o Senhor com todo o nosso coração? Te louvarei, amém? Não importam as circunstâncias. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar. Quero te ofertar, Mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco, eu sei. Aleluia. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Mais uma vez, perto. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparar
amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Mais uma vez para terminar. Louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente assim. Somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida.